Alessandra, boa noite. Tá me ouvindo? Oi, Nice, estou te escutando sim. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Certo. Bom, eu sou a Ivonice, né? A gente já se conhece. Eu estou aqui representando o Centro São José nessa live. Sou membro do Centro São José. E hoje nós temos como convidada a Alessandra, representando o Grupo Sementes da Misericórdia. Oi, tudo bem, queridos? Paz e bem a todos os que estão nos assistindo, né? Eu quero agradecer ao Centro São José pelo convite, agradecer ao Semente da Misericórdia por essa oportunidade de falar do carisma, pela confiança. Certo, é uma alegria, com certeza, para todos nós do centro ter essa parceria, né, e poder conhecer mais o trabalho dos sementes e poder falar, né, da devoção do Texto da Misericórdia e dessa propagação da devoção, que eu acredito que seja também o trabalho que vocês fazem, né, enquanto grupo, que é um trabalho muito importante também para a nossa igreja. Sim, sim, Então, Nice. você pode começar apresentando o grupo do Sementes da Misericórdia, para que a gente conheça mais. Com certeza. Ajeita só um pouquinho a sua câmera, porque não estou conseguindo enxergar o seu rostinho, tá só mais. E agora melhorou. Então tá, em primeiro lugar eu quero parabenizar o Centro São José por esse tema, né, atual, providencial da graça de nosso Senhor. Eu creio que a misericórdia de Deus já está agindo desde agora, né, sobre as vidas de todos nós, vossos filhos, né, pelo tempo em que nós estamos vivendo, né, que diversos tipos de mal assolam a igreja, né, como diz São Paulo, João Paulo II na sua encíclica, né, Divis in Misericórdia. Nós que somos igreja, nós temos que clamar, apelar pela misericórdia de Deus a nosso favor, pois a maior tentação da humanidade é viver como se Deus fosse Deus de si mesmo, né? Nós vivemos a soberba, o orgulho, a indiferença, o ápice do egoísmo, da tibieza. Então, Uhum. eu já vejo a mão misericordiosa de Deus nesse tema, né? Nessa devoção que nós vamos falar. Sim, Então, nós vamos fazer uma oração inicial, você vai sim, conduzir. vamos sim. Sim, posso conduzir. Vamos pedir a Jesus que envie o seu Espírito Santo para que possa nos guiar, nos iluminar e abra o nosso coração, a nossa mente, para que ele fale por nós e toque o nosso coração, nos ilumine. Que ele venha sobre nós por intercessão de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, o Senhor é graça, o Senhor é convosco. bendita sois Bendita vós sois entre as vós entre as mulheres, mulheres, bendito bendito é é o o vosso fruto do ventre, vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, agora agora e e na na hora que hora de morremos. nossa morte. Amém. Em nome Do Pai, do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, né? Então, apresentando o Grupo Semente da Misericórdia para vocês, o grupo ele tem esse nome a partir de 2005, né? Então ele tem praticamente 4 aninhos aí, ele é uma criança no coração de Jesus, mas na verdade ele já tem uma caminhada desde 2005, né? Com a fundação da segunda coordenação da Regina Pinho, na Capela de São Brás, paróquia Basílica Santuário de Nossa Senhora do Desterro. O nome do grupo ele era GESB, Jovens Evangelizadores de São Brás, né? E o objetivo inicial naquele momento era ajudar nas Santas Missas com o Ministério de Música. E o engraçado de tudo isso é que eram jovens que não tinham nenhuma experiência com Deus, mas já tinham um coração aberto, um coração alargado de servir. Né? Começou com 5 membros, Samuel, que vocês conhecem, né? A Regina, que é a fundadora do grupo, a minha irmã, o Kaique, que tocava violão e baixo, a Malu, que cantava, era afilhada da Regina, né? E, e a Carol, que era irmã, que é nossa irmã também. Então, meio familiar, né? Eles eram frequentadores das missas ou das turmas de catequese, né? Eles apenas ofertavam seus dons e achavam aquilo interessante. O jovem é isso, né? Acha interessante, vou lá, eu vou ofertar meus dons. E o grupo foi crescendo, se desenvolvendo, sentindo a necessidade de estar
mais próximo de Deus. Os encontros aconteciam aos domingos, apenas para repasse da liturgia. E aí a Regina, como pescadora de Cristo e catequista, viu, né, a oportunidade, então, de começar a evangelizar e catequizar através da Lectio Divina, né, que ela pregava a palavra e meditava com eles. Daí começaram-se a realizar retiros, e a partir dessa experiência, né, com o Espírito Santo, o grupo começou a crescer, a se desenvolver, realizar encontros carismáticos, né, da Capela de São Brás, da igreja, da Basílica, quando era necessário, e onde chamasse, a gente tinha parceria com a Aparecida. O carisma era evangelizador, porque começou a partir da pregação da palavra e da Lectio, adorador, porque eles começaram a sentir uma necessidade de estar na presença de Deus, missionário, porque começaram a servir, né, começaram pelo serviço, e misericordioso, daí sim, surge a devoção. Aconteceu através da fundadora, por um sonho e uma moção que ela teve com a imagem de Jesus misericordioso, né? E Jesus pedia para ela que levasse muitas almas a se consagrassem à misericórdia dele. Então, aquilo ficou sendo meditado, contemplado no coração dela, e ela estava assustada porque a devoção ainda não era muito bem difundida em 2005, né? Mas ela confiou, ela acreditou, ela levou ao sacerdote da capela e levou ao pároco da época, na Basílica Santuário, e ele acolheu, né, como proposta de Deus, como bênção, e aconteceu uma missa e uma consagração leiga à misericórdia divina. Então, naquela época, tinha por volta de 20 membros, eu acredito, 20 jovens, né? E esses jovens subiram ao altar e fizeram um propósito de obediência, de castidade, de pobreza, e de misericórdia e de anúncio. E daí, então, a Regina veio a falecer no ano de 2014. E esse crescimento das atividades e a propagação do carisma, né? A nova coordenação discerniu com o bispo da misericórdia, inclusive Dom Teodoro, nos deu a graça de discernir conosco, e uma amiga também, a Elisa Bessa, a vivência do carisma conduzida pelo estatuto, por um estatuto que refletisse as regras, as normas, os passos da misericórdia à luz do movimento, né, que já existia. E realizou-se uma assembleia, e o Sementes, ele saiu de grupo, né, para movimento da misericórdia, e saiu da Capela de São Brás e vinculou-se apenas à paróquia. Então, qual era o objetivo a partir de então? Evangelizar a propagação do carisma da Divina Misericórdia, revelando ao mundo, né, a bondade de Deus pela obra da criação, encarnação e redenção do gênero humano. E estimulava as almas, os jovens, né, a plena confiança na misericórdia. Aí, a partir de então, ficou bem estruturado. Hoje, atualmente, nós temos 30 consagrados, nós temos vários ministérios, vamos colocar 8 aí, de pregação e formação, de liturgia, de música, arte, intercessão, nós temos comunicação vocacional e caridade. E temos amparados pelos nossos baluartes, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Santa Faustina, João Paulo II, São José, São José Maria Escrivá, São Miguel Arcanjo, eu espero não ter esquecido nenhum. E Santa Teresinha do Menino Jesus, a linda! E o grupo conta com várias atividades, é importante falar aí aos jovens, a todo mundo que está nos assistindo, venham conhecer. Nós temos projetos como Evangelho e Pão, que é um projeto pastoral que leva o irmão de rua ao alimento físico e espiritual,
e ele busca encontrar o Cristo nos irmãos menos favorecidos, e ali servir e amá-los, né? O projeto Verbo Fecundo, que é a partilha da Lectio Divina, é partilhada e comentada nas nossas redes sociais. Quem quiser entrar na nossa página do Instagram, né, do Facebook, vai ver lá que a gente partilha a Lectio Divina, né? O projeto Santa Faustina, que é o projeto da devoção, que consiste na recitação do Santo Texto da Misericórdia nas famílias, a veneração da imagem que nós levamos, porque se as famílias não vão à igreja, a igreja vai às famílias, igreja missionária, não é isso? O projeto de simpósio Fé e Razão, que é novo, é bebê, né? Nas nossas mãos, foi uma ideia do Samuel aí, com a Helenise. É um projeto com temas atuais, conduzidos à luz da fé e da razão, né? Com uma abordagem científica, mas também muito espiritual. E o nosso amado retiro de evangelização, retiro Ágape, né? Do amor misericordioso de Deus, que é aberto para a evangelização e propagação do carisma. Aí, esses são os projetos. As atividades do grupo, eles se encontram semanalmente nos sábados. Quinzenalmente existem informações internas para aperfeiçoamento de cada membro e aberta, né, para quem quiser aprender sobre a igreja, conhecer e amar. E anualmente nós temos os retiros, que a gente falou agora em cima, que é aberto para evangelização. Então, esse é o Semente da Misericórdia. Muito bom, muito bom. E fica o convite, né, para as pessoas que quiserem conhecer mais o grupo. Com certeza. Que bonito, né? Justamente esse esforço de vivenciar as obras de misericórdia, né? Que estão amplamente relacionadas a essa devoção. Então, é muito bonito mesmo esse trabalho. Parabéns, né, por esse trabalho, pelo grupo. Então, vamos adentrar mais nesse mar da misericórdia, né, nesse tema tão lindo que é o texto da misericórdia, que leva a essa devoção da misericórdia divina aos nossos corações, né? Que foi propagado por Santa Faustina. Vamos lá, então. Você pode iniciar. Tá certo. Então, eu vou iniciar dizendo que só sei que nada sei. Porque no próprio diário Nosso Senhor diz, né, que a misericórdia dele é insondável, é inconcebível, e que nenhuma mente humana nem angélica pode perscrutá-la. Mas o que nós conhecemos estão nos relatos verdadeiramente do diário, né, intrinsecamente também na nossa alma, no nosso coração, porque tudo que existe, né, saiu das entranhas da misericórdia, diz o próprio Jesus, né? Então, essa é uma das características específicas da mensagem de Santa Faustina, né? Que é o forte destaque que recai sobre a misericórdia de Deus. Então, nesse tema que nós vamos falar, do texto, da devoção do texto da misericórdia, o texto é uma das novas formas de culto, né? A misericórdia que estão contida nos relatos do diário, mas é relevante também que nós possamos conhecer esse instrumento de Deus que Deus utilizou, né, para essa manifestação gloriosa, que é Santa Faustina. Então, Santa Faustina Kowalska, ela é conhecida no mundo inteiro como apóstola da misericórdia de Deus, né? Ela é considerada pelos teólogos como integrante de um grupo de notáveis místicas da igreja, né? Ela é uma dessas belas, lindas almas que Nosso Senhor purificou, preparou, né, por fortíssimos sofrimentos, provações, por cumprimento da sua vontade. Então, ela tornou-se esse instrumento do seu amor, né? Ele falou assim, na verdade, ela falou, né? Ouvi na alma estas palavras, clara e fortemente. Prepararás o mundo para a minha vinda última. Então, ela foi provada, né? Sim, ela foi provada e assim também o serão todos aqueles que forem promotores desta devoção. Então, ela nasceu na Polônia, era a terceira de 10 filhos, numa pobre, mas piedosa aldeia, né? Uma família, ela era a terceira, ela recebeu o nome de batismo, dela era Helena, né? E na infância,
ela se distinguiu muito pela piedade, pelo amor, a oração, pela diligência, pela obediência. Ela tinha uma profunda sensibilidade pelas misérias humanas. Ela frequentou até a terceira série incompleta, né, da escola, então ela praticamente é analfabeta. Isso aconteceu nos meados do século XX, né? Mas já desde os tenros anos dela, os 7 anos de idade, ela já era chamada a uma vida de santidade, né? Ela sentiu vivamente chamada de Nosso Senhor. E mais tarde ela manifestou o desejo de entrar na vida religiosa, só que ela foi impedida, porque os pais dela não deram permissão para ela, né? E ela procurou sufocar dentro de si esse chamado de Deus e ela começou a viver as vaidades do mundo. Só que quando ela tinha mais ou menos 16 anos, ela teve uma visão de Cristo sofredor, coberto de chagas, que falou para ela: até quando hei de ter paciência contigo e até quando tu me desiludirás? Então, a partir daí, Santa Faustina, ela tomou a decisão de ir para um convento, ela bateu as portas de várias casas religiosas, né? E nenhuma dessas casas aceitava, admitia ela. Mas, por fim, no dia 1º de agosto de 1925, ela conseguiu entrar no convento da congregação de Nossa Senhora da Misericórdia. Então, ó que lindo aí, Nossa Senhora Mãe da Misericórdia acolheu Santa Faustina, né? E a missão de Santa Faustina, ela consiste na recordação de uma verdade de fé, né? Que há séculos é conhecida, mas que ela está, assim, praticamente esquecida pela humanidade, que é o amor, a vivência, né, do amor misericordioso de Deus para com o homem, a transmissão de novas formas e cultos à misericórdia divina. Que, no caso, quem praticar a misericórdia haverá de conduzir à renovação da vida cristã, né? Ou seja, a pessoa que verdadeiramente, com o coração contrito, ardente, o desejo de conhecer a profundidade dos mistérios de Deus, ela vai progredir na vida espiritual. Então é isso que Santa Faustina quer, que nós possamos alcançar uma perfeição cristã. Então, esse diário ele foi escrito nos últimos 4 anos da sua vida, né? Por expressa ordem de Nosso Senhor. Ele tem como se fosse a forma de um memorial, né? Em que ela vai anotando sequencialmente, mas também retrospectivamente, as aproximações da alma dela, os contatos com Deus, né? Então, quem fizer uma leitura desse diário vai perceber a profundidade da vida espiritual de Santa Faustina, né? A união dela, da alma dela com Jesus. Então, a partir disso, dessa busca de perfeição com a vontade de Deus, Santa Faustina ela foi dotada de muitos dons, de grandes dons, né? Que foram dados por Deus, porque ela se esforçava, ela lutava mesmo, né? O céu, na verdade, é uma conquista. E ela fazia isso com muita contrição no coração. Então, ela tinha o dom da contemplação, o dom dos estigmas ocultos, ela sentia na própria carne a paixão de Nosso Senhor. Ela tinha o dom das visões, o discernimento, ela tinha um grande discernimento. Quando ela conseguia meditar sobre a palavra, ela conseguia compreender aquilo que Jesus queria falar para ela. Mas ela tinha um dom específico, que era especial, que Deus derrama somente nas almas esponsais, que é o dom de conhecer profundamente os mistérios da misericórdia dele. Então, quando Santa Faustina cresceu nessa maturidade de fé, ela conseguiu dizer que, vou ler aqui para vocês, aqui que está no diário, para não ser as minhas palavras, ela diz: nem graças, nem aparições, nem êxtases ou qualquer outro dom que seja concedido torna a alma perfeita, mas sim a união íntima com Deus. A minha santidade e perfeição consistem na união estreita da minha vontade com a vontade de Deus. Então, isso aí está lá no 1107, quem quiser depois meditar sobre isso. Então, a irmã Faustina, ela meditava o mistério da misericórdia divina, não só a partir dos textos da Sagrada Escritura, mas ela também fazia uma leitura do livro da própria vida dela.
porque essa consideração do mistério da misericórdia levou ela a concluir não haver na vida humana sequer nenhum instante em que estivesse presente a misericórdia. Ela dizia que a misericórdia era como um fio de ouro, entrelaçado em todos os momentos da nossa existência. E esse conhecimento, né, conduziu à descoberta de Deus na sua alma. Perfeito. Tive a graça também de fazer a leitura do Diário da Misericórdia. E realmente a gente percebe mesmo essa profunda comunhão com Deus de Santa Faustina, né? Essa união especial que ela tinha. É realmente o que a santidade proporciona, né? Para as almas que buscam com humildade essa comunhão com Deus, essa intimidade. E os seus relatos eram todos cheios de amor, né? E de muita comunhão. A gente percebe realmente essa união com Deus. E aprofunda ainda mais esses mistérios da misericórdia divina. E ela foi muito importante nesse processo de divulgação da misericórdia divina, que é uma coisa que é um atributo de Deus que já era, que já fazia parte da doutrina da igreja, mas que talvez precisasse ser mais aprofundado, né? E Deus escolheu Santa Faustina para ser essa apóstola da misericórdia, para adentrar nessas profundezas mesmo da misericórdia divina, para que ele nos alcançasse, né, por meio dela, para que ela fosse esse santo instrumento para todos nós. Então, Exatamente. realmente Esse ela atributo, teve um papel fundamental. E o próprio Jesus ditou o texto para ela, né? E esse texto realmente ele já trouxe muitos frutos, né? A gente vê muitos frutos dessa devoção do texto da misericórdia e que, com o passar dos anos, foi se difundindo. sim, sim. Deixa eu só fazer uma ponderação no que você falou quanto ao atributo. Esse atributo que é desenvolvido nessa espiritualidade, tipo assim, desenvolveu nela uma confiança em Deus e o desejo de imprimir esse atributo no próprio coração dela, né? Em sua ação, ou seja, na misericórdia com o próximo. Então, essa confiança de Santa Faustina, ela não era uma afetação de piedade, uma aceitação intelectual das verdades de fé, não. Ela era uma atitude de vida plena, né? Como alguém que se compromete com o evangelho, com os mandamentos, como entende que é luz para a sua vida. E isso que é muito legal, que nós possamos entender e conhecer e amar. Né? Tem aquela parte assim que às vezes a gente sabe da vontade de Deus e a gente não quer fazer a vontade de Deus. E Santa Faustina dizia uma frase que, Senhor, quando tu me pedes uma coisa e eu percebo que existe uma grandeza imensa nisso, a minha alma treme. Mas que eu não venha a pecar, e sim que eu venha a aceitar, a acolher, a testemunhar e anunciar a tua bondade. É isso mesmo. Então, Para que a gente consiga ter forças, né? Para que a gente consiga ter forças até na tribulação, a gente precisa ter confiança, né? A gente sim. precisa da confiança de Deus. E é um dos frutos da devoção, de misericórdia, esse crescimento na confiança. Exatamente. A confiança é a certeza, a fé, a certeza de possuir aquilo que não se vê, mas já se alcançou. E se não se alcançou, é porque não é para o nosso bem, na eternidade. Ou seja, Deus mesmo fala isso aqui no diário. Aquilo que eu não conceder é porque não é para o teu bem. Então, nós devemos confiar e acolher, porque se Deus fala no Evangelho, né? Se um pai sabe dar boas coisas para os seus filhos, eu, que sou o pai da criação, que sou o teu Deus, não saberei te dar? Então, é essa confiança que nós temos que ter no nosso coração. Aí agora a gente vai falar das formas de culto. Agora sim, a gente vai entrar nas formas de culto à Divina Misericórdia. Né? Nós vamos entrar mais ou menos por data, assim, porque existe a imagem de Jesus misericordioso, a festa da Divina Misericórdia, o texto da misericórdia, a hora da misericórdia, as novas e a divulgação, a propagação. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Então, a imagem de Jesus misericordioso foi por meados de 22 de fevereiro, lá por 1931, na cela do convento, né? A irmã, ela teve uma visão na qual, assim, o próprio Jesus aparecia para ela. E ele dizia, pinta uma imagem, né?
Não, desculpa, estou confundindo. Jesus aparecia para ela, ela dizia assim: vi nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para abençoar e a outra. Peraí, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, para a gente não se perder. À noite, quando me encontrava na minha cela, escreve no diário: vi nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para abençoar e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta saíam 2 raios, um era vermelho e o outro pálido. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Quero que essa imagem seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, e esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Então, essa imagem, na verdade, para nós, ela é o vaso da confiança que Jesus nos deixou, né? E esses raios, eles têm verdadeiramente um grande significado para a nossa vida. Porque Santa Faustina, quando olhou aqueles raios, ela perguntou do que se tratava, né? E Jesus fala, né? Ele fala, primeiramente, que essa imagem ela está ligada à liturgia do domingo, que a igreja ela vai recitar o Evangelho de São João, que é Jesus ressuscitado, né, no cenáculo, e da instituição do sacramento da Eucaristia. E essa imagem de Jesus ressuscitado traz ao homem a paz pela remissão dos pecados, pelo preço da sua paixão e morte na cruz. Então, esses raios da água que brotam do coração transmitem Ela fala também no ponto 299 do diário que o raio pálido significa a água que justifica as almas, e o vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Isso. Exatamente. É interessante, né, a gente refletir sobre isso. A água que justifica as almas, né? A gente se remete também para o sacramento do batismo, que no sacramento do batismo a gente morre para nascer de novo, né? Exatamente. E isso justifica a nós, justifica as nossas almas, né? Esse renascimento em Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da sua ressurreição. E o raio vermelho, que significa o sangue, que é a vida das almas. E pelo sacrifício ele nos deu a vida, né? Pelo seu sangue derramado ele nos deu a vida. E assim a gente continua sendo nutrido pelo sangue de Cristo, que é ele que nos dá a vida. Sem o sangue de Cristo não há vida, né? Sim. Então é perfeito assim essa reflexão dela, esse ensinamento de Jesus, né? Porque é curioso que ela perguntava a Jesus, ele explicava. Então o próprio Jesus explicou para ela, ensinou ela e fez ela compreender esse mistério para que ela pudesse divulgar esse mistério da misericórdia. Então é algo assim muito bonito ver o cuidado de Deus em todas essas coisas. Une os 2 sacramentos, né? Sim. Jesus fala como uma devoção litúrgica também, né? Como tudo foi bem pensado por Jesus. Sim, Jesus ele é maravilhoso, né? Tudo está ligado teologicamente, verdadeiramente. Logo depois ele vai falar da festa da misericórdia, né? No mesmo ano. E ele fala que essa festa ocupa um lugar privilegiado, né? Entre todas as formas da devoção, da misericórdia. Ou seja, é a primeira vez que Jesus fala sobre a instituição dessa festa. Ele manifesta a sua vontade, né? Para que seja pintada essa imagem. Ele deseja que haja festa e quer que essa imagem seja pintada com pincel, seja abençoada solenemente no primeiro domingo, depois da Páscoa, e esse domingo vai ser a festa. Esse é o relato, né? Então, aí sim, ele faz a escolha desse primeiro domingo, depois da Páscoa, para a festa da misericórdia, tem um profundo sentido teológico de mostrar a estreita união que existe entre o mistério pascal, né, e a redenção, e o mistério da misericórdia divina. Ou seja, essa estreita união, ela está sublinhada pela novena da Divina Misericórdia, né? Durante a qual se recita o texto da misericórdia nas intenções indicadas por Jesus,
Então, assim, a festa não é somente um dia de participar da adoração a Deus, do mistério da misericórdia, mas é também um tempo de graça, né, para todos os homens. Ele fala, desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas. Então, especialmente para os pecadores. Por quê? Porque as almas, apesar, Deus falar as almas, apesar da minha amarga paixão, elas se perdem, né? E eu estou lhe enviando a última tábua de salvação. Então, isso é a festa da minha misericórdia. Então, se vocês não venerarem, né? Ou seja, se cada um de nós não entender, não se apegar, o que vai acontecer conosco? Nós vamos perecer, né? Então, nós precisamos confiar na misericórdia de Deus, nós precisamos ser almas humildes, reconhecer as nossas misérias, reconhecer os nossos pecados, ofertar isso tudo a Deus, né? Só que Deus coloca essas condições para que a gente tire proveito desses dons, né? A confiança na bondade dele, o amor mesmo, ativo com o próximo, de se encontrar em estado de graça santificante, ou seja, precisa passar pelo tribunal da misericórdia, né? Ou seja, receber dignamente a Sagrada Comunhão. Ele diz que nenhuma alma terá justificação, então, enquanto não se dirigir com confiança à minha misericórdia, né? Que nós devemos falar para todas as pessoas disso. E ele fala que nesse dia os sacerdotes devem falar da grande e insondável misericórdia de Deus. Perfeito. O Mateus falou aqui também que é maravilhoso que Deus estabeleceu essa festa na oitava da solenidade da Páscoa. Né? Muito interessante a novena começar na sexta-feira santa, na sexta-feira da Paixão, fazendo esse percurso do mistério pascal até a festa. Exatamente. E tem providencial, né? Começar também na sexta-feira da Paixão, porque é um dos grandes significados, né, da devoção do texto da misericórdia é a paixão de Jesus, que ele é um texto que está completamente baseado na paixão de Jesus, na ressurreição. Essa hora santa também que Deus escolheu, né, e falou para Santa Faustina na hora da misericórdia, então está tudo muito relacionado. Então foi tudo a providência divina. A providência divina também que preparou essa liturgia do primeiro domingo depois da Páscoa, né, da oitava da Páscoa, que cabe perfeitamente com o tema da misericórdia, né, da misericórdia divina. Sendo que a festa da misericórdia não alterou os textos da liturgia, né, que já eram lidos, né, aqueles textos, aquele evangelho, aquelas leituras há muitos anos. E depois que se instaurou a festa da misericórdia, e não houve necessidade de mudança de texto, porque, na verdade, o tema da misericórdia se encaixa perfeitamente na liturgia daquele dia. Então, tudo é providência divina mesmo. Sim, com certeza. Nosso Senhor preparou tudo para nós e nós vamos entendendo cada passo a passo a partir do momento que nós estreitamos o nosso coração com o coração de Jesus. Nosso coração vai sendo aberto à luz do Espírito Santo e nós vamos conseguindo contemplar o mistério, assim como Santa Faustina, ela vivenciava, ela meditava, ela acolhia e ela contemplava esse entendimento. Ela sabia da bondade de Deus, da perfeição dele. Então, é isso que nosso coração deve desejar, para que a gente possa verdadeiramente mais crescer, né? E se assemelhar a Cristo. Vamos falar agora da hora da misericórdia, né? Então, 31, agora 37, né? Aconteceu também em outubro de 1937. Não foi especificada por Santa Faustina a circunstância. Ela disse que Nosso Senhor mandou venerar a hora da sua morte. Então, todas as vezes que eu ouvi dizer assim, o bater do relógio, né? Deixa eu ler aqui para vocês. As vezes que ouvirem o bater do relógio, às 3 horas da tarde, deves mergulhar toda na minha misericórdia, adorando-a, glorificando-a. Implora a onipotência dela em favor do mundo inteiro, e especialmente dos pobres pecadores, porque nesse momento a misericórdia foi largamente aberta para toda a alma. Ele mencionou uma maneira precisa, né, própria de oração para essa forma de culto à misericórdia divina. Ele diz, minha filha,
procura rezar nessa hora, aí sim, nós entramos no que você acabou de mencionar. É a via sacra. Na medida em que te permitires os teus deveres, e se não puderes fazer a via sacra, entra, ao menos por um momento, na capela e adora o meu coração, que está cheio de misericórdia no Santíssimo Sacramento. E se não puderes, né, Jesus ele nos dá todas as formas, toda a abertura, toda a docilidade do coração de Jesus, esperando exatamente o nosso encontro. Deves ir à capela, recolhendo-te em oração onde estiveres. Ainda coloco um ainda, que seja por um breve momento. Então, vou falar até por mim, muitas vezes a gente está no trabalho, às 3 horas da tarde, a gente sai correndo do almoço, já está retornando ao trabalho, e aí a gente não tem verdadeiramente como meditar toda a via sacra, né? As estações, a gente não tem como ir adorar Jesus, né? No tabernáculo, na Santa Igreja, mas nós podemos sim nos recolher, nós podemos sim entrar em contrição com verdadeiro temor, temor filial, não temor de medo de Deus, mas temor filial daquele que ama, daquele que espera, daquele que acredita e confia, daquele que remete o seu olhar ao espiritual, ao céu, olha para o céu e contempla as maravilhas de Deus, né? O amor de Deus por cada um de nós, e tudo o que esse amor foi submetido, a morte de cruz, a paixão, né? Aos sofrimentos, ao peso da cruz, às blasfêmias, aos insultos, aos questionamentos, à falta de confiança, à falta de amor, à indiferença. É muita coisa para a gente meditar. Realmente o texto ele dura em torno de... Ele é pequenininho, né? Ele dura em torno de 15 minutinhos, rapidinho, mas se ele for contemplado, nossa, vai aí por 1 hora da gente ficar conversando com Jesus, né? Da gente ficar amando Jesus nessa contemplação. Então, é muita coisa realmente para eu falar, né, sobre a misericórdia, mas Deus fala assim, que... Pode falar. Eu falo muito, né, eu falo demais. Assim, nós seres humanos, é muito bom que a gente tenha um planejamento, né? Que a gente tenha uma ordem. E assim, estabelecer um horário, a hora da misericórdia, é algo muito positivo, porque a gente acaba criando um compromisso, né? Ó, 3 horas da tarde, a hora da misericórdia. Isso é muito positivo para nós. E Deus foi perfeito em falar isso para Santa Faustina, né? Outros santos já falaram para a gente dessa importância também de fazer um planejamento, né? São José Maria Escrivá, ele fala muito do plano de vida que a gente precisa fazer, estabelecer horas. E assim, Jesus falar, estabelecer uma hora, ó, a hora da misericórdia, dar importância para isso, né? Dar ênfase para isso, é algo assim bem interessante e também providencial. É muito importante, mesmo porque fica isso no nosso coração, né? Eu vou rezar, é um horário que nos convida à oração. Então, é muito perfeito, assim, muito perfeito, realmente, Jesus pensar nisso, né? Enfatizar isso, e claro, como ele sabe tudo, que é para o nosso bem, e eu creio que, assim, é realmente muito providencial essa hora da misericórdia que nos convida a estar em comunhão com Jesus, né? Nesse momento. Sim, ele diz que Jesus fala que nessa hora, né, prometeu no Senhor, conseguirás tudo para ti e para os outros. Nessa hora realizou-se a graça para o mundo inteiro, ou seja, a misericórdia venceu a justiça. Gente, como é que a gente pode parar para pensar uma coisa dessa, né? A misericórdia venceu a justiça. Até porque toda vez que Jesus fala em justiça, parece que quando ele vai aplicar a sua justiça, ele diz que ele é impelido a aplicar, ele tem que fazer aquilo, né? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas primeiro ele vem como Rei da Misericórdia, né? Ele nos dá essa oportunidade de reconciliação com o filho pródigo. Então ele espera de nós, né, esse amor. Ele diz que mais fere o seu coração é a indiferença, é a falta de confiança no amor misericordioso dele. Então, o que sustenta o mundo inteiro são exatamente as almas piedosas, as almas que amam Jesus, que pensam como Jesus, que se colocam no lugar de Jesus, que amam a igreja, que tem essa grande, não só empatia, mas esse sentimento às misérias humanas, de compreender. Então, isso agrada muito o coração de Jesus, né?
Eu até pulei, porque, no caso, a Hora da Misericórdia vinha depois do texto da misericórdia, porque a Hora da Misericórdia foi em 1937, né? Que Jesus ditou. Antes de um texto, que foi em meados de 13 ou 14 de abril de 1900 deixa eu ver aqui no diário. 35, né? Isso, exatamente. Aí ele ditou. A gente pode falar do texto agora? Então, o texto, né, como oração e súplica para aplacar a ira de Deus. Então, ele diz que os que rezam esse texto oferecem ao Eterno Pai o corpo, o sangue, a alma e a divindade do diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos próprios pecados, né, dos nossos pecados, dos pecados do mundo inteiro, né? Então, nesta hora, pedem também a misericórdia para nós, para o mundo inteiro, e cumprem, no caso, que a obra de misericórdia, né? Acrescentando a atitude, que aí vai, né? A atitude de confiança, cumprindo as condições da boa oração, que significa o quê? A humildade, a esperança, né? O amor, de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes as pessoas pedem, opa, Jesus disse que eu posso pedir qualquer coisa nessa hora. Então vai e pede, não, mas Jesus não me concedeu. Aí aquela pessoa está, na verdade, por interesse, né? Ela não está por amor, ela não está contemplando a paixão, ela não está venerando, ela não está amando. Na verdade, ela está buscando ali dar e receber. Na verdade, mais receber do que dar, né? Então, Jesus fala que os fiéis podem esperar o cumprimento das promessas, né? Que de modo especial dizem respeito à hora da morte. Esse texto é muito importante junto aos agonizantes, né? Para uma morte feliz, porque quando a gente recita esse texto, aplaca-se a ira de Deus, né? A misericórdia insondável envolve a alma. Então, a promessa geral diz que esse texto agrada-me dar tudo o que me peçam. Novamente, se estiver de acordo com a minha vontade. Pois, de outro modo, não seria bom para o homem, porque toca a felicidade eterna. Então, Deus fala que as almas que rezarem esse texto serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte, para que nós possamos ter uma morte santa, uma morte feliz, uma morte que a palavra vem falar que o último inimigo a ser vencido é a morte. Né? Então, nós temos verdadeiramente que estar preparados. A carne é fraca, mas o espírito está disposto nessa vigilância, nesse encontro com Deus, como você falou, no horário marcado, né? Entender, entronizar isso, que existe. Nós temos que dar uma hora para Deus do nosso tempo. Quando eu falo uma hora, eu falo colocando um horário, né? Até mesmo por sua conveniência, mas que você sempre possa ter essa diligência, né? Essa obediência, esse amor e esse zelo por esse encontro, porque Jesus já te espera. Se você se encontrar todo dia com Jesus, 6 horas da manhã, Jesus, eu te ofereço a minha preguiça, o meu cansaço, eu te ofereço. Já começar com Jesus, eu ofereço o meu dia, Senhor, ofereço todos os dons que tu me concedeste, a tua inteligência, porque tudo é de Deus, a tua sabedoria, o teu entendimento, para que eu possa refletir a tua imagem. Isso é belo, né? Quem consegue fazer isso, nossa, tá aí já unida com Santa Faustina. Não é não? Então, esse texto é exatamente... Tem um outro relato no diário que vai falar que quando Jesus olha para a humanidade, ele não castiga, porque ele olha pelas chagas de Jesus. Ou seja, ele olha para a humanidade exatamente no momento da lança, que a lança entreabriu o coração, né? E jorrou o sangue e a água. Então, ali Jesus já concretiza também a nova aliança, né? Então, Jesus não se nega, ele é a verdade plena, né? Então, tudo vai se concretizando na nossa mente, no nosso coração. E nessa confiança da gente se abandonar e meditar exatamente sobre isso. Perfeito. Perfeito. A gente aí, tem 30 minutos da nossa live, então a gente 5, já tem 10 minutos finais para finalizar. Tem muita coisa ainda para meditar, né, sobre esse tema. A imagem de Deus misericordioso nos dá também
muitas razões para contemplação. O próprio texto da misericórdia nos leva a contemplar a Jesus. Na imagem de Jesus misericordioso, ele aparece ressuscitado, né? Por isso que ele está Sim, vestido de branco, mas exatamente. ele mantém as marcas da paixão também. Ele está Sim, ressuscitado do corpo, mas tem as marcas da paixão para nos recordar, né, da sua paixão e, ao mesmo tempo, nos dá a esperança da salvação, da ressurreição, né? Porque a gente passa pela paixão, né? Assim como Jesus passou, né? Nós também temos a nossa cruz para carregar, mas Jesus nos promete também que está conosco e que ele tem a salvação para nos dar. É preciso que a gente confie na sua misericórdia. Lembre que não somos autossuficientes, somos dependentes de Deus completamente. Confie na misericórdia de Deus, mesmo porque se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós, né, por merecimento, a gente merecia o inferno, né, não o céu. Mas Jesus, em sua misericórdia, que vem nos resgatar, né? Porque o pecado, ele quebra a nossa aliança, a nossa harmonia com Deus, ele quebra a nossa comunhão. Então, se não fosse a misericórdia, né? Como todos nós, pecadores, se pecamos, né? A nossa natureza que pecou é merecedora do inferno, né? Só Jesus mesmo para nos resgatar e nos trazer o céu, nos trazer a salvação. Se não fosse seu sacrifício, sua morte e ressurreição, não teríamos o céu, né? O céu com Jesus, né? Ele que na sua encarnação, em todo o seu caminho, na pregação, na conversão e na sua morte e ressurreição, ele preparou esse caminho para nós, veio nos instruir e abrir as portas do céu para todos nós. Então, que a gente não deixe essa graça passar, né? Essa graça de Jesus passar, que a gente sempre olhe para Jesus com confiança, mesmo que nós sejamos merecedores do inferno, né? Mesmo que nós tenhamos o pecado em nós, mas Jesus ele pode nos transformar. Ele transforma a nossa natureza corrompida e ele eleva de maneira grandiosíssima que a gente pode viver, que a gente pode viver também, né? E ver nos santos e mais perfeitamente na Virgem Maria, que é a criatura mais excelsa por excelência, que viveu de maneira sem igual à misericórdia divina. Então a gente olha para eles e vê que é possível sim se libertar dessa vida de pecado, né? Se libertar e crescer com Jesus, né? Pela sua misericórdia, com humildade, para a gente alcançar essas graças divinas. E Santa Faustina nos ajuda nesse sentido, nos apresentando a devoção da misericórdia divina, do terço da misericórdia, e que se nós formos fiéis e rezar com humildade, como você falou, com confiança, com certeza Jesus ouve a nossa oração e acolhe e nos ajuda, né? Nos dá graças para que a gente possa crescer nas virtudes, crescer no amor a Deus, crescer na comunhão. Ele com certeza não deixa passar essa disposição, essa boa disposição da alma que reza com humildade. sim, sim. Resumiu tudo lindamente. Verdadeiramente é isso mesmo que Deus espera de cada um de nós, né? A própria palavra diz: se eu invocar o Senhor, Ele há de me escutar, né? Esse chamado que nós temos à vocação à santidade, à imagem e semelhança de Deus, ao amor ao próximo, à reconciliação, né, com o nosso Senhor, que é o perdão dos pecados, as obras de misericórdia, aos ensinamentos da igreja, a vivência mesmo de tudo aquilo que nós podemos receber de Deus, colocado em prática exatamente com essa contrição perfeita, com esse entendimento da vontade de Deus, com esse conhecimento, esse aprofundamento, essa espera confiante, né? À luz da razão, à luz da fé, colocando e submetendo a nossa vontade, a vontade de Deus, a nossa inteligência, clamando pela força do Espírito Santo, principalmente pela maternidade espiritual de Nossa Senhora, que é a rainha do céu, a rainha da terra, o refúgio dos pecadores, a porta, né, do céu, ela que é um tabernáculo vivo
da misericórdia de Deus, ela que entregou seu Filho a cada um de nós, ela que nos faz contemplar esse mistério da misericórdia de forma tão bela, tão simples, porque ela, com a humildade dela, com o amor, né, com a escuta, e isso nós precisamos aprender muito com Nossa Senhora, exatamente essa escuta, né, do que Deus espera de nós, do que Ele deseja para a nossa vida, qual é a vontade de Deus a nosso respeito, o que nós devemos saber, fazer, onde nós devemos ir, né? A gente realmente brinca de ser Deus, né? Tem uma música da Eliana Ribeiro que fala: insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito, querendo ser Deus de mim. E logo depois fala: escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus vê melhor, né? Aquilo que os olhos não podem ter. Então, essa música, ela é bela, ela é bela porque ela consegue compreender a vontade de Deus na nossa vida, né? E Deus nos chama a participar exatamente do mistério salvífico, revelando o amor misericordioso dele por toda a humanidade. Isso já foi revelado intrinsecamente pelo Santo Evangelho, na obra da criação, na obra da redenção, na glória, né? Que a gente não medita e a gente tem a graça de meditar no Santo Rosário, que Nossa Senhora já vem nos pedindo, né? Há tantas aparições, que é meditar o Rosário, que é a vida, a paixão e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que culmina com a devoção, meditando a via sacra, tudo que Jesus passou por cada um de nós, o que aconteceu com Ele, com o seu amor, e o que Ele ainda faz por nós, e vai fazer sempre, porque Ele é eterno. Então, tudo isso, né? Tudo junto e misturado, só nos dá a grandeza, um pouquinho, né? Só um bocadinho da grandeza, porque ela é transbordante, né? Não dá para a gente medir, como diz, a medida do amor é amar sem medida, né? Não dá para a gente mensurar. E a gente não pode esquecer de falar da última forma, que é a propagação do culto da misericórdia, né? A gente já está praticamente assim, terminando, então vamos falar dela para que essa misericórdia seja propagada, né? Então, essa propagação, Deus pede que as almas divulguem, né, o culto à minha misericórdia. Ele diz que eu as defendo por toda a vida, como materna mãe defende seu filhinho, e na hora da morte não serei juiz para elas, mas sim o Salvador misericordioso. Nossa, gente, isso é lindo, né? A essência do culto, assim, da misericórdia de Deus consiste numa atitude de confiança cristã, né? De um amor ativo a Deus e ao próximo. Ele diz que deves, ou seja, ele fala para Santa Faustina, mas fala para cada um de nós, né? Deves mostrar-te misericordiosa com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Então, nós devemos ser o rosto de Deus. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, nós devemos ter a boca e o coração que louve a Deus com as nossas atitudes. Nós não podemos ser mentirosos, ser dissimulados. Ora a gente sorri, ora a gente fecha a cara, ora a gente trata bem, ora a gente trata mal. Nós devemos ser constantes. Deus fala, sede constante, dai graças por tudo, né? Então, essa nossa santificação diária, ela consiste exatamente em acolher isso, né? Ele pede, Jesus fala, desejo a confiança das minhas criaturas. Gente, na verdade, a gente só pode confiar naquilo que a gente conhece, né? E Deus não é conhecido por tantas pessoas, né? Jesus, essas pessoas não se permitiram alcançar o amor de Deus porque não existe uma forma de amar sem verdade, sem justiça, sem bondade, sem mansidão, sem benignidade, sem paz, sem temperança, sem amor, né? Não existe, porque o amor não é egoísta, o amor não é ego, o amor é só bondade, né? O amor é justiça, o amor é doação. Então, as pessoas pensam que amam, mas não sabem amar, amam com amor eros, não amam com amor ágape. Deus quer que nós possamos olhar com os olhos dele, né? E Deus fala assim, deves mostrar-te misericordiosa com os outros, sempre em qualquer lugar, não te podes omitir. Gente, a omissão é um pecado gravíssimo, né? Ou justificar-te, a gente querendo, tipo, driblar Jesus, né? Não, eu não fiz isso, mas por causa daquilo. Não colocando a culpa nos outros, quando na verdade nós é que temos culpa, né? Nós que carregamos o peso das nossas misérias, nós não sabemos assumir erros, nós temos medo de assumir porque nós somos orgulhosos, nós não somos humildes, né? Nós não temos um coração
dócil. Deus fala que Jesus deseja que os seus devotos cumpram em cada dia pelo menos um ato, né, de amor para com o próximo. E a divulgação do culto da misericórdia não exige necessariamente muitas palavras, mas uma atitude cristã de fé. Quero resumindo com isso, né? De confiança em Deus, né? Tornando as pessoas cada vez mais misericordiosas. Ou seja, o exemplo desse apostolado foi nos dado pela irmã Faustina durante toda a sua vida. Então, o culto da misericórdia traz a renovação da vida religiosa da igreja, no espírito de confiança e de misericórdia cristã, né? Com amor à Virgem Maria, com amor à igreja, aos sacramentos, ao próximo, aos irmãos. Né? Ah, Deus é lindo. Quero agradecer. Agradecer muito por ter falado dessa bondade de Deus na minha vida, que é o todo. Deus é. Eu confio mesmo em Jesus. Eu estou abandonada e quero ser a sua vontade. Essa é a minha vontade todos os dias, ser a vontade de Deus. Muito obrigada, Anice. Obrigada, viu? Obrigada, Alessandra, que a gente possa cada vez mais se aprofundar nesse mar da misericórdia de Deus, né? Que Ele nos oferece a cada dia. E é isso mesmo, tudo que você falou. Nós estamos aí nesse caminho, nesse crescimento, né? Nesse processo de conversão que dura a vida toda, né? A todo momento a gente tem Deus envia graças para a gente e oportunidades de crescimento na sua comunhão. Então, a gente agradece a Deus, louva a Deus por Ele ter nos dado essa devoção tão bonita da Divina Misericórdia e que Ele tenha misericórdia de nós, do mundo inteiro. Amém. Jesus, Então, eu eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Agradecer a Maria por dar Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. amei. Amém. Obrigada, Alessandra, Obrigada também, sempre. querida. A gente agradece a sua participação e pelo Grupo Sementes da Misericórdia. Nós que agradecemos o Boa convite. Boa noite. Boa noite a todos que acompanharam a nossa live. Fiquem com Deus.